Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Depende do horário que você está nos escutando ou nos assistindo. Começa agora mais um episódio do nosso podcast Vozes da Gestão, feito pelos alunos da Exalc. Eu com vocês hoje sou a Maria Luísa, me vou apresentar. Eu sou do primeiro ano de administração e Meu nome é Pedro, eu sou estudante de economia aqui da USP e no episódio de hoje do Vozes a gente tem Carolina. Se apresenta um pouco pra gente. Olá, é um prazer estar aqui no podcast Vozes da Gestão com a Maria, com o Pedro, aqui na Exalc, com o curso de administração, curso de economia. Meu nome é Carolina Pontes, eu sou de Limeira, sou advogada, sou professora universitária, tenho uma experiência na administração pública, paralelo também na administração privada, mas a maior parte do tempo fiquei frente à administração pública. Participei de cargo eletivo, participei de cargos de gestão, cargo de assessoria parlamentar e tenho foco maior na área do direito público, constitucional, direito eleitoral e direito administrativo. São as principais frentes de atuação frente à administração pública e ao direito. Tá certo, Carolina. No primeiro momento do bloco, então, vamos explorar um pouco mais a sua vida. A gente vai querer buscar um pouco mais das origens, como você entrou na carreira pública, toda essa... Eu vi seu currículo é bem extenso dentro, né? E fala pra gente, como que começou tudo isso? Onde que foi o The Start? Olha, Pedro, comecei com 12 anos de idade em um projeto que existe na cidade de Limeira. Limeira foi uma das primeiras cidades a ter, mas várias cidades também entraram na mesma onda da Câmara Municipal de Vereadores Juniores, a Câmara Júnior. Hoje nós já temos o Parlamento Jovem, nós temos câmaras em vários locais. Eu era uma aluna da sexta série e Nossa. teve esse projeto, né? Sexto ano, teve esse projeto na Câmara que nós éramos apadrinhados por vereadores e nós participávamos da vida pública. E lá era uma escola, realmente, porque nós aprendíamos a fazer as proposituras da administração pública, do legislativo, do processo legislativo. Projeto de lei, requerimento, indicação, moção. Todos os instrumentos e as ferramentas do processo legislativo, nós participávamos. Então, foi uma experiência bastante proveitosa. Foi com 12 anos de idade. Bem cedo. Bem cedo, bem precoce. Então, com 12 anos de idade, eu já comecei a dar entrevista, já comecei a participar da vida pública. Com 16 anos, tirei meu título de eleitor e comecei a participar de movimentos de ordem política e sempre com o pezinho na administração pública por gostar muito dessa área de leis, gostar muito dessa área do direito. Não sou tão expert como vocês em administração, mas eu sou técnica em administração. Antes de começar a faculdade... Também fiz técnica. Você também fez técnica em Isso. administração? Agora, Maria, deixa eu contar. Eu fui fazer o curso técnico em administração porque eu não sabia exatamente o que eu queria e eu fui ver a grade curricular de todos os cursos. E lá em administração tinha um semestre, direito e legislação. Falei, pronto, é aí, eu vou ficar perto da administração pública e vou ver um pouquinho de direito e legislação para ver se é isso que eu gosto mesmo para fazer a faculdade de direito depois. Então comecei com 12 anos. Aí com 18 já fui a candidata mais jovem da minha cidade. Olha só. Já comecei um estágio na prefeitura na área de execução fiscal. Com 18 anos eu já comecei a faculdade, então comecei já no estágio na execução fiscal do município, que é a parte tributária do município, que faz a execução dos IPTUs, do ISS e assim por diante. E fui seguindo na carreira pública. Você sempre foi muito ativa, né? E começou muito cedo. De onde surgiu todo esse interesse, assim? Você consegue dizer um marco na sua história que você falou, é isso que eu quero fazer? Porque tem uma grande trajetória, mas qual foi o ponto em que você falou, é com isso que eu quero trabalhar? Olha, Maria, essa pergunta é muito interessante, porque eu tenho mais um irmão que foi praticamente da mesma idade que a minha, um ano e 9 meses mais novo. E meu pai, ele era da área gráfica, fazia aquela panfletagem, santinho, Sim, fazia sim. impressão, porque hoje é muito digital, né? Mas eu tenho 41 anos, não tenho problema para falar a minha idade. Bem jovem. Super jovem, tá? Super jovem. E o que acontece? Eu acompanhava o meu pai nos comícios, que hoje não existem mais também, mas tinha aquele movimento partidário, as coordenações de campanha que meu pai fazia, eu ia junto. E o meu irmão também ia. Nós éramos pequenininhos e nós íamos junto com meu pai. Só que meu irmão não pode nem ouvir falar em política. E eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar de criança. Eu vi o pessoal usando microfone, fazendo discurso. Daí, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser prefeita da minha cidade. Olha. Então, eu falava assim, não, eu gosto mesmo dessa área. Eu queria estar no palanque, eu queria falar, eu queria ajudar a vida das pessoas, eu queria melhorar a sociedade. Eu tinha isso desde pequena.
E daí, quando surgiu esse projeto de vereador júnior, esse programa que foi implantado, meu pai, lendo o jornal um dia, falou: olha, você quer ser prefeita? Começa sendo vereadora, e começa sendo vereadora júnior. Então é um projeto, olha que legal, procura a sua escola, vamos ver se dá para você participar. E comecei a participar aí. Por isso que eu gosto tanto de programas voltados para a área da educação, em todas as áreas. Tá certo. Daí eu queria, avançando um pouco mais nessa trajetória, primeiramente você candidatou a vereadora, depois eu vi que você também foi assessora, depois você participou dentro das prefeituras. Como que você mostraria um panorama de diferença ali entre ser um assessor, entre estar no próprio corpo da prefeitura? O que você pode contribuir que você viu lá dentro? Olha, nós temos os nossos 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. As experiências nos poderes também, elas são diferentes. Eu tive uma experiência de poder executivo e tive uma experiência do poder legislativo. A minha no poder judiciário é apenas como um agente, como advogada, né? Não faço parte do quadro do judiciário, mas tinha essa interação com o poder judiciário por conta da minha profissão. Uhum. Do executivo e do legislativo, que eu posso falar com mais propriedade, primeiro que são diferentes os atos. Então, a gente está no executivo com atos de gestão, com atos administrativos voltados a uma política de governo. É a ação, é a execução das coisas. E no legislativo, eu atuei em 2 frentes. No cargo eletivo, como vereadora, onde a tomada da decisão está nas suas mãos, onde a caneta está nas suas mãos. E também no assessoramento. Como assessora parlamentar, eu tive a chance de ser ouvida pelo político para com quem eu trabalhei, Uhum. que era um deputado estadual. Eu trabalhei na Uhum. Assembleia Legislativa de São Paulo. Asp. Na Alesp, diretamente com um deputado. E lá eu podia participar de um projeto no desenvolvimento do processo legislativo, no desenvolvimento da fundamentação de um projeto de lei. Então, toda essa parte de assessoria, mais na minha área jurídica, era possível dentro da assessoria. Uhum. Mas quando você está à frente no cargo eletivo, a tomada de decisões é sua. Então, você tá lá com a caneta na mão, você tem que ter muita responsabilidade, tem que fazer uma análise muito pertinente sobre os projetos que você está votando, participar do debate de forma mais ativa. As 2 faces têm importância igual. A assessoria, os trabalhos administrativos, e nós temos também aí a importância dos parlamentares, daqueles que receberam um voto direto da população, com certeza tem um papel fundamental. Tá certo. E onde que você tá agora? Atualmente, eu sou diretora do Procon. Uhum. O Procon é uma fundação pública de São Paulo e ela atua no equilíbrio da relação entre consumidor e fornecedor. E ela tem um instrumento que vocês vão aprender na faculdade, se já não viram alguma coisa, relacionado a convênios. Então, Uhum. eles fazem convênio, a fundação faz um convênio público com as prefeituras do estado de São Paulo. E daí as prefeituras cedem alguns servidores para atuar frente ao Procon. Então, eu atuo na frente do Procon, com cursos de capacitação do Procon, os direcionamentos, com a normativa do Procon, mas junto à Prefeitura Municipal de Limeira, como servidora comissionada na prefeitura. Uhum. Então, eu obedeço aí essas 2 frentes. E atualmente eu faço essa direção do Procon, desse convênio lá em Limeira. Interessante, agora eu vou explorar, porque qual que é a função do Procon? Que eu realmente tenho um pouco dessa dúvida. O que faz o Procon? Qual que é a função do Procon, principalmente em Limeira? E qual que é o trabalho que você exerce? O Procon é um órgão administrativo. Uhum. Então, nós tentamos resolver como um método alternativo de resolução de conflitos. Toda vez que nós temos uma violação de relação de consumo, seja por um produto, seja na prestação de um serviço, nós temos esse direito violado e essa pessoa pode procurar o Procon ao invés de procurar diretamente o Poder Judiciário. Uhum. Muitas vezes, essas pessoas têm uma situação de vulnerabilidade. Elas não têm dinheiro para pagar um advogado. E mesmo se ela for atendida pela Defensoria Pública, às vezes é movimentar todo um processo judicial por algo que é um problema menor para o judiciário, mas não é um problema menor para ela que está enfrentando esse problema. Então, nós tentamos esvaziar o judiciário para que ele não tenha que entrar com várias demandas, a gente tenta administrativamente fazer essa mediação entre consumidor e fornecedor e tentar fazer com que essa situação se resolva no âmbito administrativo, Uhum. sem que a gente tenha que entrar com o processo judicial. Tá certo. E você explicou mais cedo sobre o convênio da prefeitura com o Procon.
Como que funciona? Ao mesmo tempo que ele é um órgão autônomo, ele tem assistência da prefeitura, é assim? A fundação, ela é órgão da administração pública indireta. Uhum. Por meio do instrumento do convênio, nós da administração pública direta, né, no caso município, presta esse serviço. Então nós temos login e senha do Estado, da Fundação Procon da Administração Uhum. Pública Indireta, e nós atendemos a população da nossa cidade. Então é uma forma de nós abastecermos o sistema, colocarmos dados, levarmos processos ao conhecimento do Estado, tudo por meio dos servidores atuando em cada um dos municípios. Entendeu. Bom, Eu tenho uma pergunta um pouquinho mais simples. De toda a sua trajetória como professora, estudante, ex-vereadora, todas as suas experiências, o trabalho agora no Procon, assim, de todos os seus projetos que você tem uma vida bem ativa, qual é a parte que você mais se orgulha, assim, que você gosta mesmo de fazer? Qual é a parte mais gostosa, assim, de todo o seu trabalho? Qual é a parte que te inspira? Sala de aula. Eu falo que eu posso largar os tribunais, eu posso até ficar afastada da política, mas da sala de aula, jamais. É o local que eu respiro, é o local pulsante. Aliás, eu fico vendo você do primeiro ano, do primeiro semestre, isso me dá muito orgulho. Eu gosto de dar aula no primeiro semestre, que é como eu vejo os alunos chegando, com aquele brilho nos olhos. E gosto de dar aula para o aluno quando ele está no último semestre também, porque eu vejo como ele está saindo, quais foram as expectativas alcançadas, qual foi a parte que frustrou ou não. Então, a gente gosta de ter esse contato. Eu sou professora universitária há 16 anos. Eu dou aula atualmente em 4 instituições privadas. E eu tenho a possibilidade de dar aula no direito público, nessas 4 instituições, em 4 cidades diferentes, e eu sou apaixonada por sala de aula. Todas as noites eu estou em uma sala de aula participando da construção desse conhecimento. É muito legal quando a gente vê um aluno, no meu caso, que sou advogada do direito, vejo uma aluna delegada, vejo um aluno juiz, vejo um aluno advogado militando comigo em uma situação, em uma audiência. Então eu acho que o que é inspirador para mim de todas as áreas é a sala de aula, é a docência, é o magistério. Amo a política. Eu acho que a política é um instrumento de transformação da sociedade. Amo a advocacia, porque eu acho que você consegue resolver pessoalmente o problema daquela, né, daquela situação que está afligindo uma pessoa. Agora, sala de aula é inspirador. Maravilha. E, assim, você, né, com certeza gosta muito das 2 partes em que você trabalha, mas você diria que ser professora, ser formada em direito ajudou também em todo o seu percurso, em toda a sua carreira na vida pública, na gestão pública? Ah, com certeza, Maria. Tanto é que quando eu percebi que eu gostava realmente da vida pública, eu procurei o direito porque eu pensava assim: o processo legislativo, o processo de formação de lei, o direito vai me ajudar a entender melhor, porque o direito você vai trabalhar com as leis. Então, para quem quer escrever lei, para quem quer participar da vida pública, eu acho que o curso de direito ele é fundamental. Então, o direito foi uma escolha justamente casada com a administração pública, casada com a vida pública que eu queria enfrentar, que eu queria viver. E a docência foi nessa parte de realmente de gostar, de aprender. Porque o professor, ele aprende o tempo todo. Ele não para de estudar. A cada aula é um estudo novo, é um comprometimento novo. Eu trabalho muito com pesquisa acadêmica, então participo de congressos, participo da produção acadêmica junto com o aluno. Então, todas essas áreas, elas se complementam, elas estão interligadas. Eu falo que são áreas interdisciplinares. E você comentou um pouquinho também, né, que você dá aula em universidades privadas. Sim. Fala pra gente qual é a principal diferença que você nota, tanto da sua experiência como gestão pública e na parte privada também. Qual é a principal diferença e se você acha que o sistema público tá meio defasado, qual é a sua opinião em relação a Então, se isso? o público pode ter alguma coisa para ensinar pro privado também? Eu acho que são áreas diferentes no sentido do regime jurídico que se aplica a cada uma delas. Então, por exemplo, no regime jurídico privado, eu teria uma série de diretrizes voltadas para a iniciativa privada. E na administração pública, nós temos um engessamento maior por conta do regime jurídico administrativo. Nós temos os princípios basilares constitucionais que devem ser seguidos.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, Maravilha. que são os 5 princípios constitucionais, além de outros princípios que formam o regime jurídico administrativo. Então, a forma de agir da administração pública é diferente da administração privada. Em uma gestão privada, tem o empresário lá, eu falo, eu quero comprar, trocar todos os computadores dos meus departamentos. O máximo que ele vai fazer é pesquisar o orçamento, o custo. Agora, se um administrador público, se o secretário, meu secretário no caso, de desenvolvimento econômico, que é a pasta que eu atuo, se ele quiser trocar todos os computadores do departamento, ele precisa fazer um processo licitatório, ele precisa fazer uma licitação, ele precisa obedecer uma lei pelo princípio da legalidade. Então, a gestão na administração pública, ela é mais difícil, ela é um pouco mais travada. Ela dificulta um pouco mais. Por isso, muitas vezes, a gente vê pessoas da administração privada que chegam na administração pública e acabam ficando um pouco engessadas, porque talvez não tenham tanta expertise, a prática da administração pública. E às vezes, quando uma pessoa da administração pública vai para a administração privada, ela até estranha. Ela fala assim, nossa, mas peraí, como que é assim tão mais fácil de resolver, né? E também tem uma visão diferente. A administração privada, ela trabalha diretamente com o mercado, com o lucro. E aí o Pedro pode dar aula de economia, falando da diferença da ótica das duas áreas. A administração pública, ela não visa lucro. Ela tem o abastecimento do Estado, por meio da tributação, para poder canalizar isso em serviços públicos atendendo o princípio da eficiência. Ah, nós alcançamos uma eficiência? Não, talvez nós não tenhamos essa eficiência na prestação do serviço público nas diversas áreas, mas é um legado que deve ser buscado. Tá certo. E você, assim, na sua experiência nos 2 setores, o que você diria que, assim, a gestão pública pode aprender com a privada e a privada pode aprender com a pública? Porque tem uma diferença óbvia entre elas, mas, assim, o que você acha que poderia ser melhorado, que uma podia aprender com a outra? Na ótica do administrador. Eu acho que ferramentas de gestão. Procurar, por exemplo, o uso de um instrumento adequado para uma área e para outra. Exemplo, tecnologia. Como que a gente vai implantar tecnologia na administração privada e como que essa tecnologia pode conversar com a administração pública? Então, eu acho que esses instrumentos, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas pelos 2 mundos, pelos Como 2 campos. facilitadores. Como facilitadores, exatamente. E eu acho que com isso, o administrador privado, ele pode usar a expertise dele utilizando, ensinando ferramentas de gestão para a administração pública, pela ótica da ciência da administração e a administração pública com relação ao regime jurídico administrativo, a esse balizamento, a esses parâmetros que eles devem seguir, ele pode contribuir também com a administração privada. Aí eu já vou pegando o gancho do que você falou. No que você trabalha atualmente, no que você vê, como que você vê o uso da IA dentro das coisas, que agora é uma pauta quente, a gente vê que o judiciário está usando bastante a inteligência artificial na ajuda a tomar de decisões. Como que você, se está sendo primeiramente usado dentro do PROCON, e como que você vê esse uso dentro da prefeitura, como implementar isso? Olha, o ano passado eu levei um artigo escrito pelo Fabrício Seboc, um aluno meu, relacionado à inteligência artificial sob a ótica da filosofia do direito. Então, eu estava estudando bastante inteligência artificial. A Fundação Procon São Paulo ela já está começando a trabalhar, ela começou a observar, analisar os movimentos da IA. Uma coisa é importante, que a IA seja uma ferramenta que deve ser usada, mas regulamentada, né? Nós não podemos perder de vista a essência da pesquisa, Com certeza. a essência acadêmica. Nós não podemos substituir o ser humano por comandos de IA. Sempre como meio, nunca como fim. Exatamente, sempre como meio. Daí, cada prefeito, eu acho que hoje não tem como fechar os olhos, é uma nova revolução, Nós estamos diante de uma situação nova e ela precisa ser regulamentada, precisa ser estudada, só que não adianta nós resolvermos problemas com IA se a gente não consegue ainda resolver a falta de medicação num posto de saúde. Nós não podemos trabalhar somente com IA se nós temos o usuário, o consumidor, o contribuinte como analfabeto digital.
Porque nós vivemos numa realidade em que pessoas, principalmente idosas, não têm tanta facilidade com Sim. tecnologia. Tanto é que uma das frentes de trabalho que eu uso lá no Procon é de prevenção de golpes e fraudes. Porque a nossa maior vítima é a pessoa idosa. Porque ela clica no link, faz o Pix errado, cai no Pix falso, né? Então, quando nós temos computadores falando como pessoas, ferramentas, se passando por pessoas, com vozes, com várias formas de se passar mesmo como um atendente de banco, com uma coleta de dados, que existe um vazamento de dados muito forte no nosso país, inclusive tem a LGPD para tentar coibir isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Quando nós temos esse acesso, a possibilidade de modificar uma foto, de criar um vídeo com nada real, isso pode ser utilizado também para golpes, para fraudes, e nós não conseguimos atingir aquela pessoa vulnerável. Toda tecnologia é bem-vinda, tem que ser explorada, tem que ser utilizada como uma boa ferramenta, mas nós precisamos cuidar das nossas pessoas idosas, nós precisamos cuidar dos nossos vulneráveis, nós precisamos cuidar daquelas pessoas que não têm um letramento digital, que não sabem mexer com o celular, os hipossuficientes, que uma vez a gente pega um celular e passa para o pai, que passa para o avô na troca dos celulares, e quando o celular chega naquela pessoa lá, já não está nem funcionando direito. Sim. Para fazer, às vezes, o reconhecimento facial da senha GovBR, acho que todo mundo já viu os memes, né, que aparecem na internet. É um sofrimento porque não consegue captar a luz da mesma Sim. forma. Então, nós temos que enfrentar todos esses obstáculos. A questão financeira, da hipossuficiência e da vulnerabilidade. Eu acho que você trouxe um ponto interessante, eu fiquei até curioso. Você, como diretora do Procon, o que você vê assim das consequências da IA que você recebe? Que você falou agora que tá tendo muito golpe, que é questão de banco, questão de compra digital que cai muito. O que além disso você tendo de experiência? Olha, e por conta da experiência de ter muitas pessoas caindo nesses golpes, e mais de 80% serem pessoas idosas, o que eu fiz? Eu busquei, tracei todos os grupos de terceira idade da minha cidade e comecei a fazer essa palestra bem lúdica, de uma linguagem bem acessível, conversando, explicando e mostrando que esses boletos que chegam pelo WhatsApp, esses telefonemas, rede social no clique aqui, tomar cuidado com esse clique aqui, ensinar esse caminho para essas pessoas, prevenção, letramento digital, eu acho que é uma medida que tem que ser adotada em qualquer política de gestão. Porque realmente existe e o crime está muito mais sofisticado Sim. do que nós com as nossas ferramentas, né? Então, o que acontece? Se aquela pessoa chega no balcão do Procon porque fez uma compra e esse produto nunca chegou, a gente vai ver esse produto nunca chegou porque a empresa nunca existiu. De quem nós vamos cobrar? Não existe o fornecedor. Então, o Procon fica de mãos atadas. Então, daí a gente encaminha para uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Infelizmente, a polícia não tem instrumentos e ferramentas hoje para localizar esse golpista de uma forma eficiente e eficaz. Então, nós temos que trabalhar com prevenção. Uhum. Nós temos que adotar uma política de gestão esclarecedora para essas pessoas. Todos os dias nós recebemos uma notícia, seja pelo jornal, seja pela internet, de uma pessoa que caiu em golpe. E dentro de. Ainda seguindo assim, na mesma linha de pensamento, mas mudando um pouquinho de assunto, quais outros desafios, além da tecnologia, né? Quais outras barreiras você enxerga no seu trabalho e dentro da administração pública que seria, assim, uma dificuldade dentro da administração que deveria ser superada, assim? Como você. Uma Que outros dificuldade na desafios? administração pública, um desafio na É. administração Que pública. outros desafios você vê além da IA, por exemplo? Olha, eu acho que o desafio da administração pública é você enfrentar os próprios princípios norteadores da administração pública, né? Para você fazer tudo certinho, adequadamente, seguir os atos administrativos dentro da sua forma. Tudo isso é um processo que é um pouco mais lento. Uhum. Então, de certa forma, a gente tem uma morosidade da administração pública, né? Eu acho que nós temos que valorizar a administração pública por meio de concursos, para que nós tenhamos cada vez mais técnicos, pessoas efetivas que estejam trabalhando diretamente com a visão técnica da administração pública, né? Existe capacitação de pessoal que eu acho que precisa ser investido. Eu acho que nós temos um grande desafio na administração pública, um grande obstáculo, que é o orçamento. Então, o que acontece? Nós temos um orçamento limitado, nós temos muitas vezes
uma demanda de serviço público a ser prestado, a gente tem uma Constituição muito ampla, nossa Constituição Federal. Ela oferece vários serviços públicos, ela oferece como garantia um direito constitucional social bastante amplo, ao lazer, à segurança, à saúde, à educação. Nós temos orçamento, o desafio do administrador é usar aquele orçamento, que tem um ditado que é muito utilizado na administração pública, que é: o cobertor é curto. Né? O cobertor é curto. Então, o que acontece? Para todos os serviços públicos que nós temos que prestar com qualidade, o orçamento ele é um desafio. O orçamento é um desafio. E nós já temos uma carga tributária bastante elevada. Sim. Então, de onde a gente vai tirar mais dinheiro para isso? O abastecimento do Estado, ele já existe. E o contribuinte já paga o seu imposto, já paga o seu tributo por diversas formas, por diversos fatos geradores, né, de tributação. Então, o orçamento, o gestor, ele tem que ser muito criativo, ele tem que cortar aqui, cortar ali, fazer milagre com o orçamento. E nessa parte de cortes também, nesses desafios, na parte de renda mesmo, de ter com o que trabalhar, né? De onde ter um ponto de partida, você acha que a corrupção, a cultura organizacional, né? Ela tá envolvida nisso também? Ela acaba sendo um fato gerador para esse problema? Olha, com certeza. Lugares que nós temos mais corrupção, que nós temos um enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, se nós já temos um orçamento limitado para o serviço público que deve ser prestado, se nós colocarmos a pitada de corrupção, daí realmente nós temos uma gestão que tende ao fracasso, porque não haverá dinheiro para fazer a prestação do serviço público de forma adequada. Nós estamos perdendo dinheiro para a corrupção. Por isso, eu sou extremamente a favor do fortalecimento de órgãos de controle, de órgãos de fiscalização. Nós temos o Ministério Público, que faz um excelente trabalho. Nós temos os apontamentos realizados pelo controle externo do Tribunal de Contas de cada estado. Nós temos que ter um cidadão fiscalizador que seja cada vez mais conhecedor dos seus direitos. Aliás, parabéns pela iniciativa de um podcast como esse, porque é vocês levando os conhecimentos da universidade para a população. Então, isso é fundamental. Vocês estão cumprindo a função social de uma universidade. Papel cidadão, né? Para o próprio cidadão, para o cidadão conseguir fiscalizar, ter meios, conhecer, ser educado politicamente para poder fazer as cobranças. E nós temos que ter um poder legislativo que de fato fiscalize. Ele não pode simplesmente ficar à margem de falar sim para o Poder Executivo a todo tempo, abaixar a cabeça, não discutir os projetos que são enviados. Tudo isso precisa ser realizado, precisa ser coordenado de uma forma bastante propícia, né, para que os órgãos de controle e de fiscalização funcionem. Fazendo um laço agora também com o Procon, muita gente fala muito no podcast sobre a corrupção no setor público, mas você está diretamente ligado com a corrupção também no setor privado. Não entregar aquilo que você prometeu é uma corrupção de até certo nível. E eu queria que você dissesse para nós, é algo exclusivo do setor público? É um sistema interno ou é algo que é mais social, que você vê em todos os âmbitos? Pedro, excelente pergunta, porque todo mundo adora apontar o político corrupto, mas na verdade é o ser humano que está agindo de forma contrária aos valores éticos e morais de uma sociedade. E essa pessoa, esse cidadão, ele pode estar tanto na administração pública quanto na administração privada. Na administração pública é mais grave porque é o dinheiro público, é o erário público. Se eu tiver um ato de corrupção, eu estou simplesmente pegando o seu dinheiro, que você usou, o da Maria. Então, é uma situação que tem um desdobramento mais sério. Mas a corrupção está dentro da administração privada. Nós temos pessoas que agem em improbidade, de forma desonesta, em todos os âmbitos, né? Com situações simples, gente. Quando nós temos situações simples e cotidianas, quando nós temos uma vaga para pessoa com deficiência, aquela pessoa vai lá e estaciona o carro. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Uma vez no shopping, eu tava com meu marido, fui brigar com uma pessoa que eu vi claramente que não tinha uma deficiência e parou nessa vaga de pessoa com deficiência. Meu marido falou, não vai arranjar briga. Aí eu falei, não, se fosse um político, tava sendo cobrado. É verdade. Eu falei, a administração privada, aquele cidadão que
não tem cargo público também tem que ser provado, tem que ser confrontado, tem que ser cobrado. Sim. Ele também. São pequenos atos, são pequenos gestos de corrupção no dia a dia. Então, isso tem que ser levado em conta. Nós temos pessoas que, infelizmente, agem em contrário à ética, em contrário aos valores, e isso acaba gerando corrupção em todos os âmbitos. Aí, tocando em algo mais sensível, com saída da prefeitura, não necessariamente o que você experienciou, o que você esteve envolvida, mas o que você às vezes percebe dentro da prefeitura que você vê que tem gargalos de corrupção, tem brechas para que haja a corrupção? Olha, o que eu percebo, até como experiência acadêmica, até de visualizar, de fazer esse paralelo, é que nós não temos ferramentas infalíveis. Sim. Então, processo licitatório, né? Quantas e quantas vezes nós nos deflagramos com escândalos de empresas privadas que já combinaram preço e já participaram de processo licitatório com licitação direcionada? Com os próprios empresários falando, não, eu vou ganhar essa, depois eu faço a distribuição do valor e todo mundo sai ganhando. Isso daí faz com que o preço seja elevado, com que a administração pública pague mais dinheiro com relação a isso. Facilitadores, um administrador público, um gestor que esteja em algum cargo de ordenador de despesas, ou mesmo que tenha como obrigação e dever, pelo exercício da administração pública, de fazer a concessão de um alvará por meio de um ato administrativo. Se essa pessoa começa a criar dificuldades, se essa pessoa for corrupta, ela pode simplesmente se valer de tentativas de receber dinheiro de propina para conseguir resolver uma situação. Isso são todas ferramentas e brechas de possibilidade. Hoje nós temos uma fiscalização muito maior, mas a gente volta no debate que nós estávamos tendo. Se a pessoa é corrupta, ela pode estar na administração Sim. pública, ela pode estar na administração privada, ela vai tentar dar um jeito de burlar isso. Só que hoje nós temos uma possibilidade de estarmos sendo gravados por uma maquininha, por um celular. Então nós temos, a gente percebe que existem mecanismos hoje que deixam a pessoa mais reservada. Ela não vai simplesmente tentar alguma coisa com tantos instrumentos e com tantas possibilidades ela ser pego. Nós acompanhamos pela imprensa quando acontecem as operações de busca e apreensão de denúncias realizadas, vazamento de áudios, de conversas que são criptografados, mas caiu Sim. na mão da Polícia Federal, já não é mais. Sim. Então nós temos hoje ferramentas que podem auxiliar a coibir esse tipo de comportamento. Tá certo. E, por fim, agora fazendo uma pergunta mais institucional do seu trabalho atual, quais são os casos que mais aparecem no Procon, assim, onde as empresas elas deixam de fazer o que elas deviam fazer? Gente, nosso maior problema, nosso gargalo no Procon, se vocês conversarem com o dirigente do Procon da cidade, de qualquer um de vocês que vocês queiram, tenham essa possibilidade, vocês verão que o problema está nos bancos e instituições financeiras, na prestação de serviços dos empréstimos consignados. Empréstimos consignados realizados para pessoas idosas aposentadas sem transparência no momento da contratação. Uhum. Essas pessoas entram no superendividamento, porque fazem um empréstimo consignado com juros elevados, daí chega no final do mês, não consegue pagar a parcela, refinancia isso. Nós chegamos várias vezes com uma pessoa idosa no balcão, que com um salário mínimo de aposentadoria, que já é pouco, ela recebe Sim. o mínimo, ela chega no balcão do Procon recebendo só R$300 por mês. Meu Deus. Todo o dinheiro comprometido. Você que é economista, eu acho que você deve até se arrepiar de ouvir falar isso. Sim. Então, e realmente é uma situação hoje muito séria. Nosso maior problema são as instituições financeiras. Bancos digitais que facilitam, aparece lá aquela mensagem para o consumidor. Você tem R$10.000 disponível. Clique aqui. Não explica que é um empréstimo, não explica. A pessoa idosa vai lá, vai, clica, vai dando ok. A facilidade para assinar um contrato digital. Antigamente a gente tinha que ir no gerente, assinar 3 Sim. vias do contrato para fazer um empréstimo. Era uma burocracia. Hoje você dá ok, aceite.
Algumas não precisa nem de um aceite, é digital no próprio celular, pronto. A foto selfie. A Já pessoa era. faz a foto selfie segurando o RG. O empréstimo foi realizado. Então, nós temos hoje um grande problema com as instituições financeiras. Elas levam a erro e elas estão praticando superendividamento. Nós temos uma lei recente de superendividamento que acrescentou alguns artigos no Código de Defesa do Consumidor. Os bancos não podem oferecer crédito para aquela pessoa que não tem capacidade para assumir. Tem critérios e os bancos e as instituições financeiras continuam a fazer o empréstimo. Eles não querem saber se ultrapassou os 30% da capacidade contributiva daquela pessoa. Eles simplesmente operam o empréstimo. Então, nosso maior problema é com instituições financeiras. E descontos indevidos, né? Aquelas taxas que são empurradas para o aposentado que ele não é obrigado a pagar. Sim. Aquela taxa, aquele pacote de serviços que ele nunca contratou e aparece sendo descontado na aposentadoria dele. Nós tivemos aí a fraude do INSS, que nós vimos vários sindicatos e associações envolvidos fazendo desconto de R$ 50 por mês, R$ 40 por mês, mas de um número expressivo de consumidores. Então, o que nós tivemos aí? O Procon fez vários alertas, começou a mostrar que essa movimentação estava estranha desde 2019. Nós temos documentos mostrando que o Procon sinalizou, dizendo, olha, tem alguma coisa errada aí. Porque eram muitos consumidores que chegavam com descontos e que não conseguia explicar de onde vinha esse desconto. Nunca tinha contratado esse desconto. Então, essa parte de descontos indevidos, taxas, pacotes de serviços e empréstimos consignados sem regramento de transparência são os nossos maiores problemas. E Que falando loucura. de todos esses problemas, na sua opinião, qual você acha que seria, assim, uma forma de melhorar isso para construir um sistema mais ético, com certeza, e integral, assim, que desse essas informações para pessoas? Como você acha que se constrói uma gestão anticorrupta? Olha, anticorrupta ou voltada para a prevenção desses descontos, por exemplo? Voltada, acho melhor. Não, por quê? A questão da corrupção é questão de educação, é questão de cidadania, é questão de concepção de valores, né? E sempre fortalecer os instrumentos de fiscalização. Uhum. Agora, para a gente resolver problemas como esse, nós precisamos de parlamentares lá em Brasília, onde se resolvem as questões, onde se resolvem as coisas, que abracem essas causas. Porque são muitos interesses. É muito difícil mexer com um banco, quando a gente fala nessa situação específica. Sim. Né? Então, nós temos o mercado financeiro, que são as principais, as pessoas com maior poder aquisitivo, são os maiores doadores de campanha. Então, se nós não tivermos, não quebrarmos essa parte, nós teremos cada vez mais dificuldade. Nós temos que ter parlamentares sérios, comprometidos, que sejam cobrados em todas as esferas, mas em Brasília com uma atenção maior, porque a maior competência de legislar em vários assuntos está lá em Brasília, compete à União. Então, compete aos deputados federais. E você considera que na formação de um gestor público, né, na formação, na graduação, há alguma coisa que falta, alguma coisa que poderia ser melhorada para facilitar esse processo? Eu acho que dentro do mundo acadêmico, quando nós encontramos instituições de ensino, pesquisa acadêmica, eu acredito que não tenha nada assim que possa ser feito de forma diferente. Uhum. As instituições, elas estão se preparando, observando o projeto pedagógico, sempre tendo iniciativas voltadas para a educação. Sim. O que acontece é que as pessoas que estão lá pedindo voto, geralmente não são gestores públicos. Sim. Não são pessoas que se prepararam para isso. Não são pessoas que têm esse entendimento. Né? E isso, não tem problema nisso. Porque dentro da concepção constitucional, nós temos que ter líderes da sociedade em todas as esferas sendo representadas. Uhum. Mas nós temos que também ter as pessoas voltadas da administração pública para estar concorrendo a esses postos, a esses lugares. Então, muitas vezes, a gente encontra um parlamentar que não teve instrução, que não teve estudo. Ele tem que participar do processo eletivo. É legítimo, até porque é uma democracia. Ele representa um grupo de pessoas, Sim. uma parcela da população. Isso é importante nós sabermos. Mas nós precisamos ter um pessoal técnico participando, trabalhando junto com ele, para que o trabalho aconteça da forma mais adequada. Reduzindo agora um pouco a esfera, indo mais para o município.
Como que você vê o corpo técnico, tanto da prefeitura, tanto como da vereança, como do próprio PROCON? E como que você vê que isso influencia a formação, ela influencia na qualidade do administrador? Olha, eu até falo que para você ser vereador, você não precisa ter todo esse letramento, porque você chega numa Câmara Municipal, você vai encontrar os efetivos, os servidores públicos, técnicos, concursados, que conseguem prestar um excelente serviço. E Uhum. isso auxilia muito. O problema que acontece no momento da tomada de decisões é que o político tem medo de enfrentar uma situação, perder voto. Esse é o Incentivo. problema. Esse é o problema. Então, não é a técnica que está faltando. Ele vai ter consultor jurídico, ele vai ter técnico legislativo, isso falando na área parlamentar, Uhum. no vereador. Só que o que acontece? Se ele tiver que votar um assunto mais polêmico, ou se ele quiser fazer um jogo de cena para o seu nicho eleitoral, ele vai usar aquilo que dá voto para ele. Então, infelizmente, essa é a linguagem que o político fala. Nós temos políticos que enfrentam essa problemática, que ele existe, só que nós estamos em minoria. Eu, por exemplo, muitas vezes votei medidas impopulares, mas que eram necessárias porque por conta da gestão, por Sim. questão de ferramenta de administração pública. Só que para explicar isso para a população, só que você precisa ter a consciência e trabalhar a educação política com aquele cidadão. Uhum. Começar a mostrar para ele, começar a trazê-lo mais para o debate público, trazê-lo para as câmaras municipais, para as audiências públicas. Dentro de uma prefeitura, nós temos conselhos municipais, que a sociedade civil participa 50%. Os conselhos são paritários. Sim. Tem participação de sociedade civil. Incentivar que essas pessoas participem dos conselhos, que muitas vezes são deliberativos. Então é importante a gente fazer esse pessoal sair daquela bolha e participar da sociedade. Acho muito interessante que você comentou que é a política que ela não é feita com base na decisão, ela é feita na base daquilo que dá voto, né? Dentro da prefeitura, o que que você de Limeira, né? O que que você viu que alguma decisão, algum processo que você viu que não foi feito da forma correta, muito por uma questão eleitoreira? Olha, é um assunto delicado, é um assunto Sim, sensível, naquilo que você mas, pode. mas mesmo assim eu enfrento e falo sobre isso, Uhum, que é a questão da utilização religiosa de pautas conservadoras uhum, que são utilizadas no debate público. Liberdade de crença, liberdade de credo, as pessoas precisam e têm toda a liberdade do mundo para uhum, frequentar um espaço religioso para cultuar a sua fé. Mas existe um discurso, uma pauta conservadora e que muitas vezes vai para a política. E o Estado é laico, ou pelo menos deveria ser. sim. Então, o que acontece? Essas pautas conservadoras são muito exploradas para voto. Nós temos pessoas que usam desse debate e se valem desse eleitorado relacionado à religião e acabam usando isso como forma de conseguir voto, de se fortalecer no debate e muitas vezes sem compromisso com a gestão pública. Sim. Muitas vezes sem compromisso com o progresso necessário para alguma situação que a sociedade está enfrentando. Querem ver um exemplo? Foi decidido no STF, por exemplo, a criminalização da homofobia. Uhum, Por que isso aconteceu pelo STF? Porque o Congresso Nacional tinha inúmeros projetos sobre a regulamentação para virar lei a questão da homofobia, porque isso aí precisa ser criminalizado, mas nós tínhamos as bancadas religiosas e conservadoras com medo de enfrentar esse debate, com medo de perder voto. Então, o que aconteceu? Teve a judicialização. O que é isso? Uma pessoa entrou com um processo e levou ele até o STF. Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, o judiciário tem que decidir, ainda que não exista lei sobre o caso, ele precisa dar uma resposta para a sociedade. Teve a criminalização da uhum. homofobia. Então, são vários assuntos delicados que as pessoas jogam para a torcida e não tem um progresso legislativo naquela determinada área.
Nossa, que um minuto de silêncio pra mim. Você processando Uau. toda essa informação. Eu falei que não tinha problema com assunto nenhum, hein? Tá certo, tá eu certo. eu falei que eu falava Sinceridade. sobre tudo. É isso aí. Mas é um assunto muito polêmico, né? Porque são pautas difíceis de se conversar, de se resolver e de se entrar em um consenso também. A gente falou de corrupção e de desafios da gestão. Tá aí um desafio enorme e ter cartas para jogar esse jogo, né, na mesa e de se resolver isso. E daí não entra nem a questão que nem a gente até tocamos no assunto de formação ou alguma coisa, é mais quase uma opinião pessoal de cada um mesmo. E, como você disse, são os direitos de cada pessoa, então devem ser cumpridos. Então, uau! Não, é realmente uma avalanche de informações. Quando a gente começa a mergulhar nesse mundo, a gente percebe a dificuldade de se criar leis e a gente entende também a importância do STF como guardião da Constituição. Posso discordar aqui, posso ter um problema ali, posso entender que algumas frentes acontecem um ativismo, mas o fato é que quando o Congresso não legisla, ou quando o Congresso legisla contra os princípios constitucionais, e o principal deles que sustenta a nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana, quando nós temos legisladores contrariando esse princípio constitucional, a gente tem que ter o guardião do STF, que é o guardião da Constituição, que é o STF, falando assim, ó, pera lá, isso aqui foi decidido, isso aqui está sendo pautado contra os princípios constitucionais. Uhum. Nós falamos bastante sobre soluções de problemas, né? Eu queria saber se você tem algum conselho que você deixaria para os estudantes que querem ou para as pessoas que têm um interesse em seguir também essa carreira pública, essa gestão, dessa criação de políticas públicas. Qual conselho você daria, assim, você que já participa da área, para uma pessoa que gostaria de entrar nisso e seguir um bom rumo, um caminho bom para melhoria desses problemas? Sempre estudar. E eu acredito muito na educação como ferramenta de transformação da sociedade. Então, primeiro, conhecimento. Estudar, estudem, busquem conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. E segundo, participação. Se envolver. Começa a ler noticiário, começa a provocar o parlamentar da sua cidade, o vereador Sim, da sua importante. cidade, o deputado estadual do seu estado, o deputado federal. Comece a interagir, a buscar. Tem lá no site. Hoje não precisa nem no site para buscar o e-mail para falar com eles. Sim. Todos eles têm Instagram. Sim. Cobra, vai lá no Instagram, na rede social, manda um direct, faz um comentário, participem, busquem entender, busquem todos os lados. Ter Eu uma acho voz ativa, então. ter uma voz ativa, participação. Nós precisamos, principalmente de jovens, de estudantes participativos e ativos. É uma felicidade para mim estar em um podcast realizado por estudantes. Isso é sensacional. Mostra um trabalho de pessoas comprometidas. Conhecimento e participação é uma fórmula infalível. Até entrando num ponto da juventude, sempre foi um assunto que entrou várias vezes aqui nesse podcast, como que trazer a juventude para a política e até para a própria administração pública, porque o jovem, ele sai da faculdade, ele sai às vezes, muitas vezes da escola, muito dificilmente ele vai pensar na área pública, ele vai direto para o mercado. Como que trazer o bom estudante para dentro da área pública? Olha, eu acho que a gente precisa aprender a falar com o jovem. Uhum. A gente precisa saber da realidade do jovem. A gente precisa mergulhar no tipo de música que ele gosta, no tipo de entretenimento que ele tá tendo, no tipo de anseio que ele tem, o que ele espera, né? Nós temos que conversar com a nova geração. Uhum. É um desafio? É muito difícil. Mas a gente tem que estar perto, a gente tem que buscar. Porque é o futuro da sociedade, é o futuro da nação. Esses jovens Sim. serão adultos em brevíssimo tempo. Nós precisamos aprender a conversar com eles, né? E eu falo que eu já tô com mais de 40, eu também preciso aprender a falar, mas é uma desconstrução. Eu acho que existe esse movimento que precisa acontecer, né? E é um despertar, Hoje, os jovens têm uma facilidade muito grande, um acesso que nós não tínhamos. Antigamente, para fazer uma pesquisa, eu tinha que ir lá na Barça, na enciclopédia, fazer uma Sim. pesquisa na biblioteca. Hoje, existe inteligência artificial, existem sites, existe internet.
Existe YouTube que vai lá e coloca. Mas, gente, encontra tudo no YouTube. Sim. Quero aprender sobre alguma coisa. Eu vou lá e coloco. Pra eu comprar meu projetor pra dar aula, eu fui pesquisar tutorial. Então, assim, não tem ferramenta que nós mais temos hoje em dia. E facilidade. E eu acho que por essa facilidade, os jovens até ficaram meio assim, perderam a graça de algumas coisas, de pesquisar, de conhecer um pouco mais, porque tudo vai muito fácil. Ficou Sim. cômodo, né? Ficou cômodo, tá tranquilo, ficou bem mais fácil, né? Sim. Então é um desafio. Na minha época ainda era mais fácil, a gente tinha que entrar no Google, ainda tinha que ir no site. Hoje, o primeiro Googlada que você dá, a Gemini já dá a resposta pronta pra você, nem precisa ler. Agora, eu queria. A gente falou bastante da sua carreira profissional, falou um pouco da gestão pública. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua carreira como professora. As áreas que você tem interesse, as áreas que você estudou. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. A área de direito público. Dentro Uhum. da minha construção acadêmica, dentro da minha pesquisa, olha, são algumas frentes que eu trabalho no magistério, na docência. Direito eleitoral, né? Direito constitucional. Direito constitucional é a minha formação. Sim. Meu mestrado é em direitos fundamentais, difusos e coletivos. Direitos fundamentais, difusos e coletivos formam uma área do direito constitucional. E o doutorado que eu tô fazendo é em direito político e econômico, também voltado para uma área de constitucional. Então, eu acho que é fundamental a gente trabalhar a Constituição. Então, a minha parte da minha carreira é em constitucional, eleitoral, administrativo, pela experiência junto à administração pública, né? Então, eu trabalho toda essa área dos direitos. Eu gosto também muito de filosofia do direito, sou professora de filosofia do direito e história do direito. Acho importantíssimo nós sabermos a história de todas as áreas que nós atuamos. Acho importantíssimo a filosofia para nós aprendermos a pensar, nos questionar. E gosto muito de trabalhar com pesquisa acadêmica. Incentivar os meus alunos a escreverem artigos, sempre buscar essa produção que no direito ela é um pouco mais difícil de acontecer, né? Em outras áreas, talvez a gente veja uma pesquisa mais acelerada. No direito, existe um leque de opções, né? A pessoa, quando se forma em direito, a última coisa que ela vai querer ser é professora. Que eu sempre quis. Mas, assim, ele pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser analista, pode ser defensor público, pode ser procurador. Ele pode ser muita coisa. Então, ele trabalhar isso paralelo à pesquisa, a gente não tem muitos incentivos, né? Mas eu acho extremamente importante. É uma área que eu me dedico muito, que eu gosto muito, como eu falei, é a minha área inspiradora. Tá certo. Outra coisa também, para as pessoas que estão entrando, né, nessa nova, muito nova, porque parece que todo ano já tem uma nova ideia do que é o ser social, do que é novidade, né? Às vezes eu converso com pessoas mais novas que eu já me sinto velha, eu tenho só 19 anos, então assim... Uau, se você se sente velha... Cada vez mais que a gente conversa, a juventude fica cada vez mais diferente. Para essas pessoas, essa nova realidade, né, social brasileira, de todo mundo, assim... Que conselho você daria para uma pessoa lidar com essa juventude? Porque a gente falou bastante de como o jovem se inserir nessa carreira pública. Você, como uma pessoa muito experiente em setor de idosos para ajudar eles, você vê alguma dificuldade? Porque você é professor, então você também tem bastante participação com jovens nas suas aulas. Tendo essa realidade dos dois mundos, das dificuldades dos dois mundos, tanto da juventude quanto do pessoal de mais idade, qual conselho você daria para as pessoas, não para a juventude, mas para as pessoas que precisam ter esse contato com a juventude? Desconstrução. Elas precisam se desconstruir para entrar no mundo da juventude. Porque aquilo que eu vivi dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, não se aplica mais ao jovem de hoje. Ele está vivendo uma outra realidade, com outras ferramentas, com outras possibilidades. Então eu preciso me desconstruir e buscar o entendimento de qual é a leitura que ele faz sobre a sociedade. Despertar essa conversa, esse exercício precisa ser feito. Porque nós encontramos muitas vezes jovens descompromissados, jovens que não querem mais saber de fazer um estágio, jovens que não querem mais participar do processo de decisão da sua sociedade, da sua cidade. O que a gente faz? A gente tem que buscar essa pessoa de alguma forma. E é pela desconstrução. É eu ter consciência que o que eu aprendi, que a minha realidade, que o que eu vivi não é a mesma coisa que ele está vivendo. As oportunidades que ele tem são outras. A vivência dele é outra. Então, essa desconstrução precisa acontecer. Maravilha. E, assim,
Que conselho você daria? Toda hora é conselho. Tô me sentindo uma conselheira. Nós adoramos pedir a opinião, porque cada um dos nossos convidados que vem aqui, eles têm experiências muito individuais, assim, a gente teve uma grande área, assim, já teve pessoas como que fala? Delegados De vereadores. polícia, senadores. Então, assim, o último que veio ele era sociólogo da família. Então, a gente gosta de pegar bastante a opinião de vocês, porque gestão pública é sobre pessoas. E existem N pessoas e personalidades e diferenças, tanto dos entrevistados, tanto das pessoas com quem vocês lidam. Então, é muito bom esse currículo enorme que as pessoas que a gente convida vêm, porque vocês têm uma grande área de trabalho, não só na gestão pública como políticos, muitas vezes, mas professores, policiais, saúde, tudo que tem a ver com o público, né? Então, bastante do que a gente conversa aqui é sobre isso, porque gestão pública, como você mesmo disse, não é só política, é saber lidar com o pessoal e estar aberto a essa conversa, né? O nosso podcast é meio voltado para isso. Então, assim, além de uma formação, além de um técnico, além dessa desconstrução, você acha que tem alguma coisa na sociedade em si que está faltando ali aquele estopim para começar? Porque você, já desde muito nova, teve essa motivação, você teve esse interesse, e hoje em dia a gente nota mesmo que está faltando bastante disso, em ter essa comoção de começar de algum lugar. O que você acha que falta, né? Porque são gerações diferentes, como eu estava perguntando antes. O que você acha que falta para ter esse estopim novamente na nossa sociedade, assim, esse interesse? Vem de onde? Olha, eu não vou saber dizer pra você, Maria, de onde vem o interesse dessa juventude? Qual pode ser o estopim? A influência. O que pode fazer com que ele se desperte para um mundo gigante que ele tem para conhecer e para explorar, né? Eu não vou saber dizer para você qual é o estopim, o que ele precisa sentir, o que vai fazer com que esse jovem, com que esse adolescente se interesse por alguma coisa ligado à gestão pública. Mas uma coisa é fato. Nós temos jovens, nós temos adolescentes que estão mergulhados hoje na internet, nas redes sociais. Então, as pautas precisam ser levadas para lá. O debate precisa ser levado para lá. E há necessidade de um despertar de consciência. Essas pessoas precisam se conscientizar de que existe um mundo a ser explorado, de que existem dificuldades a serem enfrentadas, que existem processos seletivos para eu me inserir no mercado de trabalho, para eu me inserir em uma faculdade. Nós temos hoje jovens que não querem mais estudar, que simplesmente falam, eu não vou fazer uma faculdade, eu vou empreender. Então, por isso que eu digo que no nosso processo de desconstrução enquanto adultos, nós temos que aprender a falar a linguagem de jovens para estar nesses espaços e mostrar para eles uma outra realidade. E mostrar para eles que existem oportunidades e que há necessidade de uma dedicação deles para que eles busquem, para que eles possam ter um futuro. Maravilha. Para a gente poder ir entrando no nosso encerramento, a gente tem um joguinho de perguntas rápidas para você responder com uma palavra ou duas, que sejam, que a gente pergunta para todo mundo que vem aqui. Qual é a sua cidade do coração? Limeira. Algo simples no Brasil que, se mudasse, faria do Brasil um lugar melhor. Algo simples? Algo simples. Eu sei que é uma pergunta difícil de responder em poucas palavras. Eu acho que é a mais difícil de todas. Algo simples que poderia... Empatia. Empatia. Maravilha. Por que votar? Para mudar a sociedade. Para opinar e participar do processo. Maravilha. E a nossa última pergunta é sempre uma que foi deixada pelo convidado que veio antes de você. A que foi deixada é do Marcelo Couto. E ele perguntou, o que te enche de esperança no Brasil? O jovem. E, por favor, deixe pra gente uma pergunta para o próximo convidado que vai vir. Próximo convidado? Isso. O que você está fazendo para mudar a sociedade? Olha, não tinha uma
é essa? Cada vez é uma diferente, né? Vai ficando mais difícil e o legal é que, assim, todo mundo que vem fica assim, nossa, o que eu vou responder? Eu vou fazer uma no mesmo nível. E passa um pouquinho esse nível. Então, muito obrigada novamente pela sua participação. Foi muito gostosa a nossa conversa. Espero que, se a gente tiver a oportunidade, você volte mais vezes, tá bom? E, assim, ficamos extremamente felizes de você ter vindo. Eu adorei a nossa conversa e eu descobri muitas coisas, porque o bom de participar do Vozes da Gestão é que cada vez que vem eu aprendo uma coisa nova. Exatamente. É Isso é literalmente porque são pessoas muito diferentes. Então a gente sempre aprende uma coisa nova e eu adorei conversar com você hoje, tá? Eu agradeço a possibilidade, Maria, agradeço, Pedro, agradeço aos prazer, professores, agradeço ao Exalc por acolher as pessoas aqui dessa forma. E olha, eu fico muito feliz de poder participar de projetos educacionais e voltados para a extensão de uma universidade para a sociedade. Vocês estão de parabéns. Eu acredito nos jovens justamente porque acredito que eles podem transformar a sociedade. Muito obrigada pela possibilidade de participação. A Nós gente que que agradece. agradecemos. Alguma mensagem pro público? Não, eu só gostaria de convidá-los a conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Vozes da Gestão e Muito pesquisem obrigado. sempre na área acadêmica, busquem o conhecimento por todas as ferramentas existentes. Fica o convite. Muito obrigada, Carol. Então, pessoal, vai ficando por aqui mais um dos nossos episódios do Vozes da Gestão. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.